Olá e bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Olá. Vamos analisar um material bem interessante do Ministério Cristãos Estudantes da Bíblia. É da revista A Nova Criatura. Ah, sim. E o foco é aquela pergunta que sempre surge, né? Por que Deus permite o mal? Uma questão fundamental, sem dúvida. A revista começa justamente aí. Contrapõe a criação, que Gênesis diz ser muito boa, com o mundo que a gente vê hoje, cheio de sofrimento. E como conciliar isso com a ideia de que Deus é amor, né? Como diz o Salmo. Exato. A premissa que eles colocam logo de cara é que essa permissão do mal, que já dura tanto tempo, deve ter um propósito útil. E um desfecho grandioso, é o que eles sugerem. Isso. E o ponto-chave para entender a linha deles é diferenciar permitir o mal de causar o mal. Eles são bem enfáticos nisso. Sim, citam até o Salmo 5, verso 4, né? Que Deus odeia o mal. Mas então, por que permitir, mesmo que temporariamente? Bom, a ideia apresentada é que seria para uma lição. Uma lição profunda e prática para a humanidade. Uma lição sobre o que exatamente? Sobre a diferença gritante entre seguir a justiça de Deus e, seguir o caminho do egoísmo, da desobediência. A experiência direta seria um método. Tipo aprender na pele. Exatamente. E a promessa baseada lá em Naum é que essa lição não precisaria ser repetida. Aprendeu, está aprendido. E onde tudo isso começou, segundo a revista? Imagino que voltem ao Éden. Sim, direto para o jardim. Apontam para a mentira de Satanás para Eva. Vocês não vão morrer, não, contrariando a ordem clara de Deus. Aquela ordem sobre a árvore, né? Isso. E a motivação de Satanás, segundo eles, citando Isaías, seria o orgulho, querer ser como Deus. E Eva foi enganada. Mas e Adão? Aí tem um ponto importante na análise deles. Adão sabia. Ele tinha consciência do que estava fazendo e das consequências. Desobedeceu conscientemente. E essa escolha teve um preço altíssimo. Pois é. Introduziu a morte como penalidade. E isso passou para todos nós, os descendentes. Romanos 5 explica bem isso. E deu a Satanás uma certa influência temporária. Sim, é onde entra a figura do príncipe da potestade do ar, lá de Efésios. Uma influência temporal, e eles frisam. Então, o argumento é que essa experiência toda, mesmo sendo, como eles dizem, uma noite escura e triste, é a melhor professora. Parece que sim. A inocência de Eva contou, mas a escolha foi feita. E o ponto central é o livre-arbítrio. Ah, a questão de não sermos robôs. Exato. Deus poderia ter criado autômatos, mas preferiu seres que o escolhessem por amor, por reconhecimento da sua justiça. E essa lição dolorosa serviria para quê no final? Para gerar o ódio real pelo mal e um desejo sincero pela obediência, preparando o terreno para um tempo futuro onde a maioria buscaria a justiça. Isaías 26 fala disso. Faz sentido dentro da lógica deles. E como entra Jesus nisso tudo? O plano de redenção. Ah, fundamental. A fonte destaca que esse plano já existia, tipo antes mesmo da queda. Jesus é o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Pedro fala isso, né? Isso, 1 Pedro. O sacrifício dele, voluntário, é visto como um resgate. Lá em Oséias tem essa ideia. Um contrapeso perfeito para a ofensa de Adão. Tipo uma balança. Exatamente. Romanos 5 de novo. A desobediência de um trouxe condenação para todos, mas o ato de justiça de Cristo oferece justificação e vida, também para todos. Morte em Adão, vida em Cristo. 1 Coríntios 15. Precisamente. É esse o paralelo central. E eles mencionam um grupo específico que já está vivendo isso de forma mais intensa agora. O tal pequeno rebanho. Sim, o corpo de Cristo. Seriam aqueles que seguem Jesus fielmente durante este período de permissão do mal. E qual o papel deles? Eles participam dos sofrimentos, como diz Filipenses, mas com uma promessa especial: reinar com Cristo. Ah, a promessa de 2 Timóteo? Isso, e ter parte na primeira ressurreição, lá de Apocalipse. É um grupo com um chamado e um destino bem definidos nesse tempo. Interessante. E o resto da humanidade? O que acontece depois, segundo essa visão? Depois dessa primeira ressurreição, viria o reino milenar. Um período diferente. 1000 anos, né? O que acontece lá? A ideia é que o restante da humanidade seria ressuscitado gradualmente. Citam Jó,
falando dessa esperança de restauração. Mas qual a diferença? Eles também não teriam que aprender a lição? Sim, mas em condições totalmente diferentes. Ideais, digamos, sem a influência de Satanás, num ambiente de justiça, a estrada da santidade que Isaías descreve. Ah, então a experiência passada com o mal serviria como uma memória, uma lição aprendida. Exato. Uma lição valiosíssima consolidada. E o objetivo final de todo esse processo gigantesco. Imagino que seja o fim do sofrimento. E o fim da própria morte. O último inimigo a ser destruído, como Paulo escreve em 1 Coríntios. Então, para amarrar tudo, a visão desse material é que a permissão do mal, por mais dolorosa que seja, é uma ferramenta pedagógica divina. É isso. Basicamente sim, para ensinar de forma inesquecível o valor da justiça, do amor a Deus e o contraste disso com as consequências terríveis do pecado. E a meta final é que a humanidade, tendo aprendido essa lição, rejeite o mal para sempre, levando a um futuro sem dor, sem morte. Exatamente. Um futuro de restauração completa. Uau! É uma perspectiva bem articulada e cheia de base bíblica dentro da interpretação deles. Sem dúvida.